Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma live com o André Pérsia. Fala André, às 12 horas, meio-dia. Para quem não conseguiu ver a live de domingo, é só entrar no nosso canal do YouTube. A live de domingo tá lá, a de segunda também, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Tá fazendo a live errada, Daniel. Eu tô tentando fixar o comentário aqui, eu não consigo, não sei por quê. Igor, agora sim, né, Igor? Tá no canal certo. Carla, seja bem-vinda. Lucas, o André tá chegando aí. Bem-vinda, Neuza. Fala, André. Olá, bom dia, quase Bom tarde, já na dia. virada. Bom dia a todos Virada do aí, dia, boa tarde. a nossa maratona de lives, Vamos aí, nosso terceiro dia de lives em seguida. com certeza. Fala pro pessoal aí que quem perdeu as lives de domingo, de ontem, você vai colocar no canal do YouTube, né? Vou colocar ainda hoje A e aí gente, você vai poder maratonar lá no YouTube todas as lives e tal, e os exercícios e todas as coisas. Nesse momento que é muito maravilha. importante, né? Porque a gente está falando, né? Hoje eu passei o dia inteiro, desde que eu levantei de manhã, que eu acordei, eu estou auxiliando pessoas, seja atendendo propriamente clientes e novos clientes, né, que estão surgindo, como também até dando dicas para quem diz eu não tem dinheiro para pagar agora. Então eu estou dando É, dicas, enviando vídeos, enviando aquela playlist lá no YouTube, porque nós estamos lidando com uma situação externa concreta. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa ficar tranquilo é que a sua reação de mal-estar diante de tudo isso que está acontecendo não é uma viagem da sua cabeça porque você tem problemas só. Né? É porque tem coisas acontecendo por fora, existe uma mudança, um estranhamento. E tem uma outra coisa que eu estava hoje conversando com uma pessoa, Cleiton, nós não temos referência para isso. Né? Ou seja, nunca na história da humanidade isso aconteceu. Desse jeito, não. é Houve lá na verdade. Peste Negra, umas cidades se isolaram, mas não foi nível mundial, nesse nível, nessa Até no coisa. Brasil, né? No Brasil a gente Não. nunca passou por nenhum tipo de experiência assim, É, né? Nenhuma. exatamente. Então, isso é um estranhamento, tudo aquilo que é estranho, a gente não gosta, a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto, né? Ou seja, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente domina. Então, existe um fator concreto aí, que é o que está acontecendo. Então, é normal, é natural que diante de coisas onde existe um risco, né? A gente está se cuidando, se preservando, talvez existe um risco aí de, em algum momento, alguém se contaminar, e a gente também não sabe exatamente o que pode acontecer. Em média, a gente sabe que as estatísticas se mantêm as mesmas, que é 1%, um pouco mais e tal, da população que pode vir a óbito por conta disso, e outros podem, enfim, ter que ser internados e tal, e que muitos vão passar ilesos por isso, mas a gente não sabe. Então, o grau de incerteza é muito grande. Eu não estou falando isso para apavorar ninguém, mas é para dizer que justamente se você está se sentindo um pouco ansioso, preocupado, entediado, não sabe o que fazer, não sabe como lidar com isso, é natural. É Acolha verdade. isso. A primeira coisa é acolher. Eu estou sentindo alguma coisa. Você admitir que você está experimentando é o primeiro passo para você começar a melhorar em relação a isso. E principalmente esses quadros que tem a ver com o tema da live de hoje, né? Que é angústia, o pânico, né? Como lidar com esse tipo de coisa, né? Como criar um processo para poder superar isso diante dessas condições. É isso, não, é o nosso tema de hoje. Nosso de hoje é esse mesmo. É porque Angústia, tema, eu tenho depressão. falado de todas essas coisas o tempo todo, que eu já não sei mais onde que eu estou nem o que eu estou Coloca aí, fazendo Daniel, o direito. tema da live aí. Eu não consigo fixar o tema aqui, não sei porquê. O comentário por esse Instagram não dá para fixar. Mas, André, e assim, né, a gente sabe que de angústia, de depressão, pega uma pessoa, teoricamente, que não apresentava nenhum sintoma, que começa por uma ansiedade. Como que esse processo vai, que ele chega ao nível de entrar numa angústia profunda, numa depressão, Bom, começando ali por uma simples ansiedade? vamos lembrar que uma pessoa pode até se contaminar com coronavírus e se você fizer o exame, o vírus vai estar no organismo da pessoa, tá? Agora, isso não acontece com ansiedade nem com
nem com angústia. Esses são só nomes que foram batizados pelas pessoas por um conjunto de padrão de comportamentos e reações emocionais que as pessoas têm. Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar é que você não tem depressão, você não tem angústia. Tá? Você está tendo um padrão de comportamento, você está reagindo com uma série de coisas que estão acontecendo, mas você não tem nada disso. Isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque você pode começar a reagir de outra maneira. Depressão, angústia, ansiedade, você falou especificamente da ansiedade, né? Primeiro, né? São coisas que nós produzimos porque nós começamos a funcionar dentro de um circuito específico no cérebro. É como se o cérebro, ele, no momento em que começa a ocorrer, seja ansiedade ou pânico, ansiedade tem um pouco mais a ver com preocupação com o futuro, a angústia não necessariamente é sobre o futuro, mas pode ser uma preocupação interna, os dois tendem a uma somatizada muito grande, o pânico leva a um senso de urgência de sair correndo, ou enfim, que pode afetar, a pessoa pode inclusive ter falta de ar, e achar que está tendo um dos sintomas de coronavírus sem ter. Eu trabalhei um caso muito recente ontem de uma pessoa que estava sentindo uma queimação no peito e uma dificuldade de respirar. Só que eu falei, peraí, tá, antes de você sair correndo para o posto e correr risco que você não precisa, eu falei, pega a bolinha, vamos começar a falar da bolinha, agora pega a bolinha, né, e começa a jogar a bolinha de uma das mãos para a outra. Né? E a pessoa começou a fazer isso inconscientemente. E aí, a pessoa que achava que experimentava isso, só de fazer isso, começou a se sentir de outra forma. O que acontece? Quando a gente começa a ter esse pânico, essa ansiedade e tal, é como se a gente ligasse um circuito, um gato. Sabe o que você faz um gato lá para pegar a eletricidade? Você faz um gato no cérebro, falando de uma maneira bem simples para quem não entende de neurologia, de neurofisiologia e tal, e você começa a funcionar dentro de um circuito específico. Então, quando você pega uma bolinha simples assim, ou faz uma bolinha de meia, qualquer coisa, se é uma bolinha de fisioterapia, e você joga de uma das mãos para outra, né, automaticamente você é obrigado a sair daquele circuito do pensamento que você estava experimentando, que ficava repetindo um processo específico, e você começa a ter que acionar outras partes do cérebro para funcionar de outra maneira. Então você aciona a própria sabedoria da fisiologia do seu corpo para interromper isso. Então essa é a primeira coisa para você fazer. Né? Tira o foco, Interrompe né? o padrão. Você precisa interromper o padrão, seja lá o que for. Isso é simples. No início, no primeiro dia, talvez você tenha que fazer muitas vezes, tá? Você sentiu, de repente vai dar uma melhorada, você vai sentir de novo, aí você faz de novo. Depois você pode sofisticar até mais de uma para tentar fazer aquele malabarismo assim e tal. Mas só de você fazer isso aqui que eu estou fazendo, né, já te mantém ocupado. Agora, claro, quer ficar melhor? Põe uma música agradável, um som da natureza, né, uns sons quânticos aí, né? Não sei se o Thiago está nos assistindo aí lá de Portugal. Né? O Thiago, ele abrilhantou lá minhas induções, fazendo que ele é especialista em sons quânticos e taças tibetanas e tal. Então eu fiz um monte de induções, algumas ainda vão para o ar aí, que nós fizemos ao vivo. Coloca uma para nós aí, Thiago. Fazendo... Faça uma playlist para a gente aí. De repente tem alguma coisa aí, né, e tal, de repente você ouve um som da natureza, um som tibetano, ou o que for bom para você, rock and roll, se você quiser, né? E aí se você junta isso com isso aqui, né, alguma coisa assim, ou os mais visuais, de repente liga no YouTube e vê lá um som da natureza, alguma coisa assim, você vai fazendo isso, o que você faz? Você começa a interromper o circuito do cérebro. No início você vai ter que fazer muitas vezes, depois você vai notar que você vai fazer menos vezes, né? Até que vai ter um momento que você vai sentir que você tirou o pânico e a ansiedade. Você continua com questões concretas para resolver. Como eu vou me proteger, como eu vou acompanhar as pessoas que eu gosto. Isso é outra história. Mas você vai fazer isso sem aquela coisa da ansiedade, sem a coisa do pânico e tal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer... tem um outro exercício também que eu vou ensinar logo de uma vez, né? Que é respirar no saquinho. Eu não tenho um saquinho de papel, e esse é até pequeno. Né? Esse é muito bom para crises de ansiedade, para crises de pânico, é você respirar dentro do saquinho como se fosse um pulmão. A gente fala sobre isso, mas ilustrar sempre é melhor. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Dá. E aí renova o ar de vez em quando, dá para não ficar com ar, coisa assim, mas você respirar dentro de um saquinho de papel, de plástico, e respirar quando você estiver tendo um ataque de pânico, de ansiedade muito forte, isso comprovadamente é conhecido há muitas décadas, tem um resultado muito bom também. Porque o que você precisa primeiro fazer? Você precisa quebrar o estado.
que é como se fosse um transe ruim. Aqui a gente fala muito de hipnose, né, de estado de É, transe, né, que é um transe bom. Né? É como se você entrasse num transe ruim, você liga lá o circuito problemático e ele cresce, 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 e ele começa a funcionar, aquele gato começa a funcionar e amplificar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você. Assim, se ter pânico e ansiedade te ajudasse, eu sei criar isso nas pessoas. Eu estaria criando um monte de pânico e ansiedade para todo mundo, que é para todo mundo ter pânico e ansiedade e fazer alguma coisa por isso. Você ficar em pânico não quer dizer que você ama mais outras pessoas, nem a si mesmo. Você ter ansiedade, ter depressão, não quer dizer que você se importa mais. Desculpa, tá? Não, não é isso. Você está equivocado sobre isso. Né? Ah, mas eu sofro. Tá, mas você sofrer não vai ajudar em nada. Você precisa vai agora contribuir se em nada. centrar. Exatamente, ainda vai baixar o sistema imunológico, ainda pode abrir mais ainda o risco, não só para o coronavírus, mas para outras infecções, outras gripes, que vai te confundir mais a cabeça ainda, né, e tal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é quebrar o Estado. É o Quebrar o primeiro Estado. passo. Bolinha para quebrar o Estado, fazer isso várias vezes, aliar com estímulos visuais, auditivos, sinestésicos bons enquanto faz isso. Quantas vezes for necessário, mantenha do lado, vai lá e faz. Saquinho, respirar dentro do saquinho e tal. E outra coisa muito importante, crie uma rotina positiva. Ah, André, como é que eu vou criar uma rotina positiva? Eu nem tenho vontade de fazer. Desculpa, eu não te perguntei se você tem vontade. Eu estou dizendo que Faça. você deve fazer isso. Você quer melhorar ou não quer? Você quer piorar? E quem quiser piorar, fala comigo depois no privado que eu ajudo você a piorar rapidinho. Mas se você quer melhorar, você precisa interromper o processo e você precisa criar uma rotina saudável para você, mesmo que seja difícil, que é justamente para você também continuar a interromper esse padrão. Né? Ou seja, reúna toda e qualquer coisa capaz de fazer você melhorar. Né? Quando eu digo melhorar, é ter um momento melhor. Ou seja, o que pode fazer você acordar melhor? O que pode fazer você dormir melhor? E principalmente no dormir, que muita gente está com dificuldade para dormir, é muito importante que você vá desacelerando perto do momento de dormir, que você pare de ver notícias. A não ser que esteja alguma coisa um dia acontecendo naquela hora, que se você não vir aquilo ali vai afetar a sua Especificamente, né? vida, mas eu acho pouco provável. Né? Não tem nada que vai estar passando à noite que você não vai poder ver no outro dia de manhã, ou alguma coisa assim. Então, na hora que você tiver que dormir, porque é importante dormir até para o sistema imunológico, é importante dormir. Desacelera, vai ver suas séries favoritas. Começou uma série no Netflix sobre Freud, que embora a gente não seja da psicanálise, o cara teve vários insights para a época. Muito legal. Vai assistir o Freud, vai assistir o canal de vídeo que a gente tem com um monte de induções, palestras e um monte de coisas assim. Faça algo que desacelere você e faça você ir desacelerando para dormir. Isso é muito importante. Até a bolinha mesmo, muito legal. Quando você estiver indo dormir, está com certa dificuldade, desacelera, apaga a luz, vai jogando a bolinha de um lado para o outro, respirando e tal. E aí você tenta dormir depois. Você vai ver que vai ser muito, muito melhor. Então, tem essa rotina. Né? É muito importante que você se cerque de 5.000 possibilidades diferentes de se sentir bem. Porque se uma falhar, você tem mais 4.999. Se a Várias outra maneiras de falhar, quebrar o você. Estado, né, É, André? isso é fundamental, porque você tem que. Nessa hora, nós já falamos aqui sobre os níveis neurológicos da programação neurolinguística, que faz parte do cabedal de conhecimento, né, da engenharia mental, que é o processo que a gente está trabalhando aqui. Então, na verdade, quais são os componentes dos níveis neurológicos? Você tem ambiente, comportamento, capacidades, valores, crenças, identidade, além da identidade. Nesse momento, a gente precisa fazer um trabalho muito grande na base. A gente tem um ambiente restrito, a gente tem que usar esse ambiente e o que esse ambiente nos traz da melhor maneira possível. Se isso fosse há 100 anos atrás, seria muito complicado. Hoje a gente tem internet, estamos todos conectados, nós podemos assistir qualquer coisa, em qualquer lugar, ter acesso a uma infinidade inclusive o que vocês estão fazendo aqui agora, que não era possível se fosse uma epidemia como a que aconteceu lá na gripe do 1900 e início do século XX, né, e tal, que matou muitas pessoas. Também não houve esse confinamento e tal, mas muita gente morreu, da gripe espanhola e outras coisas assim. As pessoas tinham que literalmente ficar em casa confinadas. Né? Então, use os recursos do ambiente e tenham ações nos níveis neurológicos, né, comportamento e ambiente, nesses ambientes que ajudem você a ficar bem. Use suas capacidades, os recursos, talentos, as capacidades que você tem para se sentir bem. Porque quem está ansioso,
Quem está deprimido, quem está angustiado, está usando a própria, sem saber, que eu imagino que você não esteja fazendo de propósito, você está usando os seus recursos para ficar assim. Você começa a usar o seu diálogo interno para ficar falando um monte de coisa que te deprime. É, O nome disso é a capacidade do uso dos diálogos internos para gerar estados. Só que ao invés de usar isso para uma coisa boa, você está usando para se deprimir. Ou então começa a imaginar um futuro sombrio, onde todo mundo vai morrer. Você não sabe se vai só acontecer ou não. reforçando o programinha que vai Né? girando, girando, girando e É, não para, né? Quebra o exatamente. estado. Exatamente. Eu até botei no vídeo hoje lá na minha lista, né, que eu já tinha, sobre mudar diálogos internos limitantes. Está lá na lista do lado recursos para o coronavírus, que eu tenho lá de induções e áudios lá no canal do YouTube. É só É buscar até que um está tema lá. interessante para depois a gente falar É, só de diálogo interno, é, né? exatamente. Porque um dos componentes desses quadros aí de angústia, de depressão, de ansiedade, é o diálogo interno, que é muito ignorado na PNL aqui no Brasil, não sei por quê, Nome de de uma quê, maneira Daniel? geral. O Daniel perguntou, pode repetir o nome disso? Disse o quê? Nós falamos 200 coisas por É... minuto aqui, né? Você só identifica o assunto, né? Porque eu saí encadeando aí um monte de coisas. Né? Eu acho que eu estava falando sobre recursos, né? Ou seja, a gente usa recursos, a, Nossa, a gente usa recursos diversos para poder se deprimir e se angustiar muitas vezes. Então, vamos usar recursos e buscar esses recursos gerando ações nesses ambientes. A gente precisa trabalhar muito coisa. nesse nível, um trabalho bem Você falou, comportamental. tá. Falou para repetir sobre o diálogo interno. Sim, diálogo interno. Algumas pessoas são muito auditivas digitais, ou seja, usam mais o diálogo interno do que as imagens visuais. Né? Ou seja, diálogo interno é a capacidade de conversar consigo, de refletir sobre alguma coisa. O que acontece é que algumas pessoas ficam naquilo que o Robert Dilts, da PNL, chama de análise paralisante, que é a pessoa que fica não vai dar certo, não sei o que lá, isso não vai sair, meu Deus, eu estou angustiado, quando é que isso vai melhorar? Será que isso vai ter jeito? Será que eu vou morrer? Será que minha mãe, minha avó, minha tia, meu chefe, não sei o que lá, minha namorada, meu namorado, meu marido, meu cachorro vai ter coronavírus? E aí você fica naquela análise paralisante e isso paralisa você. Então, não é não ter diálogos internos. Já que você tem uma facilidade para ter diálogos internos, tenha diálogos internos bons. Como eu posso me sentir melhor? O que eu posso fazer hoje para me sentir um pouco melhor? Quão criativo eu posso ser hoje para poder lidar com essa situação e gerar inúmeras possibilidades de eu me sentir bem? As pessoas estão se Direcionar nossa sentindo, mente, né? as pessoas estão se sentindo isoladas, né? Elas estão se sentindo muito isoladas às vezes. Então, como é que eu posso me conectar com pessoas? Ative sua rede de amigos, de amizades, de conhecidos. Façam eventos juntos. Almocem juntos, mesmo à distância. Eu vi isso numa série da Netflix chamada Typical, que eu gosto muito. Estavam todos separados, eles fizeram um jantar assim pela internet. Olha que coisa criativa para se fazer. Junte todos os seus amigos que estão espalhados por aí e marque um jantar às 8h30 da noite, onde cada um vai estar com sua comida e vocês vão entrar num Zoom, alguma coisa assim, e Falando vão se em conectar. almoço, a Rosane falou assim, estou preparando o almoço e acompanhando vocês. Oba, muito bem, né? Que você possa se nutrir de muitas coisas importantes que vão fazer uma diferença. E todos os demais Exa- também. Exatamente. E, inclusive sobre esse Zoom aí, a gente no grupo aqui, nós temos um grupo aqui só de primos e primas, e a gente já está com essa ideia já hoje de fazer É, essa reunião pelo isso Zoom, aí. todo mundo reunir. É, A gente pode se encontrar, vamos reunir então todo mundo pelo Zoom. exatamente. Exatamente. Vamos conectar todo mundo, vamos ter momentos bons. Música, quem toca música, por exemplo, faz uma live tocando música e todo mundo entra junto, acompanha. Qualquer coisa, né? Vamos ser criativos, porque você tem duas opções, ou passar por isso da pior maneira, ou passar por isso da melhor maneira. A escolha é vossa, né? Como diz o nosso amigo português. Né? A Então, Kátia falou assim, uhul, vou fazer um churrasco virtual. olha que coisa bacana. Você não vai ter o cheiro, Não, mas só a lembrança do cheiro. vamos usar submodalidades, né? Ou seja, vamos todo mundo Submodalidades, imaginar, ver, exatamente. ouvir. Eu coloquei um outro vídeo lá também para você visitar seus lugares favoritos, que você não pode visitar agora, mas Fazer imaginar uma ir lá, projeção. ver, ouvir, sentir, ancorar, trazer aquilo de volta com você. Nossa, já fui para cada lugar. Fui a Uau. Londres, já voltei agora. Tem que usar todas as submodalidades, né? É, Todos
as representações e fazer acontecer mesmo. Porque nesse momento é isso que a gente pode fazer, é interromper o padrão e nos darmos a oportunidade de ter recursos. Porque uma hora isso tudo vai passar e vai ter um monte de coisa para a gente fazer. Vai estar uma bagunça isso aí. Quer dizer, o mundo vai estar muito melhor, já está muito melhor, né? Já as cidades estão menos poluídas, os mares já estão muito menos poluídos, né? Exatamente. O planeta Terra aproveitou isso, Para aproveitou essa respirar, oportunidade para né? respirar da gente um pouco. Todos os Ninguém outros jogando seres lixo na rua, na praia. Todos os outros seres da natureza estão intocados, só nós, né? Ou seja, aqueles que fazem realmente mal ao planeta Terra, né? Infelizmente, a gente faz, né? Então a Terra está aproveitando para respirar e a gente vai estar num mundo muito melhor. Tomara que a gente preserve, conserve isso depois, né? Isso, até uma mudança também, né? Literalmente ocorreu uma quebra de padrão, né, André? É uma oportunidade para o mundo inteiro mesmo parar para pensar em várias coisas, né? Exatamente. E vamos lembrar, falando sobre ansiedade, depressão, angústia, essas coisas, uma coisa muito importante, né? O que que eu posso trazer? Porque as pessoas certamente estão vivendo um clima de incerteza, né? Todo mundo que diz assim, eu estou sentindo muita incerteza. Eu pergunto, você está certo disso? A pessoa diz sim. Então eu falei, então você está certo, você está vivendo uma grande certeza. A certeza da incerteza. Pronto, então acabou o problema. Né? Então as pessoas estão vivendo isso muito forte. Então nesse momento a gente precisa buscar aquilo que é forte dentro da gente, aquilo que é certo dentro da gente. Né? Você pode estar no meio da tempestade, lá numa floresta perdido, você tem que buscar o melhor de dentro de você para você se guiar, se localizar, se proteger, e ficar bem. É isso que você precisa nesse momento, buscar o melhor que existe dentro de você. E esse melhor só vai vir mesmo se você ficar bem consigo, dentro da medida do que isso é possível. Eu não estou propondo aqui que o mundo é cor-de-rosa e tudo é maravilhoso com o coronavírus, porque eu não sou maluco nesse sentido. Né? Mas eu sei, pela minha experiência, que será muito melhor para você se você conseguir ter o seu centro, sua tranquilidade, experimentar estar bem consigo para poder ultrapassar todas essas coisas. Porque aí você vai ter uma boa chance de estar bem. Lembra que você está. Eu estou vendo várias pessoas estão falando comigo, estão falando de problemas em suas famílias. Um fica mal, aí mexe com a dinâmica toda da família que está separada, aí fica todo mundo desestruturado. Lembra que você tem que ser responsável, porque a sua reação pode desequilibrada, deprimida, pode afetar negativamente Impacta, outras pessoas. Né? E assim, nessa impacta o hora ambiente, né? é legal a gente estar bem e os outros ficarem bem. E até pegando carona nisso que você falou aí, a Kat perguntou assim, André, como as relações podem se tornar estreitas mesmo à distância? Exatamente, mantendo isso. Eu não sei quantos anos você tem, Kátia. Eu sou de uma época que não havia nem e-mail, né? Que a gente correspondia por telefone, era muito caro. Sempre tive amigos nos Estados Unidos, outros lugares aí na Europa, e a gente só tinha uma alternativa de se comunicar, carta. A gente escrevia carta. Eu fazia 3 perguntas para a pessoa, a carta ia, levava 15, 20 dias para chegar, a pessoa me respondia quando podia, levava mais 15 dias para chegar, ou seja, um mês depois eu tinha aquelas respostas, eu fazia mais perguntas, ou a pessoa fazia também. E a gente sempre foi conectado dessa forma. Hoje a gente vive num momento que em segundos você fala com qualquer lugar da merda do planeta Terra. Né? Então você não tem essa desculpa. Né? Então, conecte-se com a sua rede de amizades. Isso é muito importante. Você está em contato com a sua rede de amizades, com aquelas pessoas que são importantes para você, aquelas pessoas que te dão força. Tem aquelas pessoas para quem você pode se abrir. Isso é muito importante. Dizer assim, hoje eu não estou muito legal. Porque a primeira coisa para você superar não é negar, é você acolher o que está acontecendo. Mas acolher não é amplificar. Né? Acolher não é dizer eu tenho um problema, eu sou uma Verdade. vítima. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então tem E aquelas nem acolher também pessoas... não é absorver o problema, né? Da outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Uma coisa muito importante que você está falando. Ter empatia não quer dizer que eu tenho que somatizar junto. Tá? Eu posso ter empatia olhando para o outro. Eu ensinei isso para uma pessoa. Né? Não sei nem se a pessoa está aqui ou não. Ela não vai se identificar porque é cliente e tal. Mas imagine uma parede de vidro, grossa prova de bala, dividindo você do ambiente. Tudo aquilo que te incomoda e que pode mexer com você e te fazer mal, porque essa pessoa estava tendo sintoma de pressão alta, emocional por conta disso. E você precisa pensar nas coisas, não pode ignorar. Então imagine atrás de uma parede de vidro, numa tela lá do outro lado do vidro,
um filme em preto e branco lá longe, e você aqui fica jogando a bolinha. Isso que eu ensinei para ela. Aqui você fica jogando a bolinha, né? E tal. Aqui ouvindo o seu som tibetano, seja lá o que você quiser, seu rock and roll, né? Então faz. Né? E ao mesmo tempo você está vendo lá atrás do vidro aquelas ações que você precisa tomar, aquelas questões que você tem que resolver. Porque uma coisa está consciente. Consciente não quer dizer que eu tenho que subir minha pressão. Eu não amo mais a minha mãe se minha pressão subir. Mete isso na sua cabeça. Tá? Isso não é prova de amor, droga nenhuma. Você vai estar arranjando um problema para você, ainda vai preocupar sua mãe se você passar mal e ficar mal e não pode ir ao hospital porque só está indo emergência da emergência e tal. Então é muito importante você ficar bem, fazer o seu melhor para ficar bem. Eu estava vendo ontem o Átila, não sei se vocês conhecem, que é aquele biólogo que tem o canal do Nerdologia, que eu gosto muito, ele é muito Sim. bom. O Átila é maravilhoso, assim, ele é doutor, né? Doutor mesmo, né? Em virologia e outras coisas assim. Ele falou, muito importante que a gente fique bem agora, para quem precisa estar lá fora, ter uma estrutura para trabalhar direito e ajudar a gente a vencer isso, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são aquelas pessoas que estão lá fora e que têm que ir porque não tem ninguém que faça por eles. Né? Então, nós precisamos ficar bem o máximo possível, porque eles fazendo esse trabalho com quem está manifestando, aí nós temos uma chance de baixar, de achatar essa curva aí e ter um resultado melhor. Porque ele mostra nas lives dele, inclusive, que países que teriam tudo para ter um resultado horrível estão tendo resultados incríveis e uma diminuição incrível, justamente tendo as ações que precisam ser tomadas. Então, você ficar bem, você está ajudando não só você vai melhorar isso, como você está ajudando aqueles que você gosta, que não vão ficar preocupados se você vai infartar ou não, ou se você está deprimido ou não. Então é muito importante você fazer a sua parte. E outra, é uma escolha mesmo. Eu já ensino isso há muito tempo, bem antes do coronavírus. Meus pacientes vinham lá deprimidos, angustiados, eu dizia, você quer continuar ou quer começar a interferir nisso? Aí ensinava a bolinha, a coisa do saco, enfim. E outra coisa, você não sabe como é que vai ser o futuro? Você não sabe quando que a quarentena vai acabar? E tal, tenha metas para amanhã, para a semana que vem. Porque é isso que está no Exatamente. alcance da sua mão. É isso que você alcança agora. Então, tenha um plano para hoje, para amanhã, para daqui a 2, 3 dias. Né? Quando a gente não sabe o que fazer, isso é até uma dica para os terapeutas também, que trabalham com outras pessoas, que eu sei que estão nos assistindo também. Se você não sabe o que fazer em longo prazo, tenha estratégias de curto prazo, porque não só vai resolver problemas de curto prazo, mas vai fazer com que você vá ganhando a confiança de que você está agindo, tendo resultado. Agindo, tendo resultado. Uma hora você vai dar um passo maior e você vai estar autoconfiante. Porque a autoestima é uma coisa que se constrói inconscientemente. E que você, de alguma forma, responde inconscientemente na medida em que vai implantando isso na sua vida. Fazendo uma distorção do tempo também, né? É, Ficar preocupado daqui 1 mês, 2, 3 meses e ter exatamente. realmente essa coisa de curto prazo É. mesmo, de hoje para amanhã, até Ó, sexta. você pode ir para a rua à vontade e morrer. Aí a escolha é sua, né? E correr risco de vida. E correr o risco de vida de outras pessoas. Eu sei que não é agradável, mas é isso que a gente tem que lidar. E agora eu fico me perguntando o que a gente pode aprender com isso, tirar disso aí, né? O que a gente pode fazer. Eu nunca produzi tantos vídeos como eu estou produzindo agora, desde que eu cheguei de Portugal para cá. Eu tenho um monte entrando aí no forno já para ser publicado. Eu vou publicar tudo de uma vez, né? Porque geralmente eu publico aos pouquinhos e tal, mas como muita gente está precisando de recursos, eu vou publicar tudo de uma vez, assim que estiver pronto, e depois a gente descansa dos meus vídeos, porque ninguém mais vai aguentar ouvir falar de mim depois de acontecer isso. Vai ser um overload de. Mas o negócio é isso mesmo. É aquele vídeo que você postou lá, o pessoal no grupo mesmo, o pessoal todo já está ouvindo, já teve já gente que comentou comigo aqui no privado, falando que gostou muito. E o pessoal está buscando. É melhor a gente se alimentar de coisas É, boas do que ficar exatamente. 24 horas ali na frente da televisão só vendo estatística, É. vendo os dados, vendo não sei o quê. E uma estatística muito, Quebrar muito esses estados. incompleta, né? Eu acho assim que você deve acompanhar, deve. Escolhe um horário do dia, uma fonte que seja Só para se antenar confiável. mesmo, né? É, uma fonte que seja. Eu já resolvi que quando eu quiser saber a informação do vírus, eu vou lá no canal do Átila, porque ele é especialista nisso, ele está conectado aí com as pessoas do mundo e ele está dando informações corretas, né? Eu vou lá no canal dele para saber informação do vírus, da coisa em si. Notícias da cidade e tal, eu tenho lá minha fonte, que eu não vou dizer aqui,
que eu vou lá uma vez no dia, duas no máximo. Eu vou lá olhar, interajo, vejo o que está acontecendo. Agora, ficar vendo uma morte a mais, um caso a mais, isso aí chama-se masoquismo. Né? Isso não vai ajudar em nada você nesse momento. Então, veja lá aquele jornal favorito, aquele telejornal, se é escrito, se é falado, vá colher a fonte de informação e, fora isso, ajude quem precisa, porque tem muita gente precisando. Né? Se você não sabe o que fazer por você, mesmo não estando no seu melhor, doe seu tempo para muita gente que está precisando, que está apavorado. Tem gente com pensamento suicida, tem gente que está literalmente caindo em estados depressivos porque não sabe o que vai acontecer e não está com estrutura emocional para lidar com isso. Então tem muita gente precisando. Né? Então, já que você não tem o que fazer, ajuda um pouquinho a quem precisa. Qualquer coisa a gente indica. Liga para alguém, né, André? Pega o Liga telefone, liga para alguém que você não fala há muito tempo, né? Como é que você está? E você não precisa resolver o problema da pessoa, basta você ouvir a pessoa. Né? Você dizer, sabe, ok, eu estou aqui, isso, um dia de cada vez. Né? Muito bem. Muitas vezes só você se importar com alguém já é um excelente sinal. Até igual a menina perguntou como estreitar a relação com a pessoa distante, né? Uma ligação, acho que hoje hoje em dia as pessoas mais mandam WhatsApp, né? Mandam e-mail, para você ligar para alguém mesmo, perguntar como é que a pessoa está. Faça uma chamada em tempo real, né? Para que você converse de fato com a pessoa. Estreitar, falar com quem você não fala há muito tempo aí. Quem que é o Samuel está perguntando aqui quem que é o Átila? Qual que é o canal do Átila? É o Átila. Né? Pode procurar, ele tá top aí, ele é um dos caras mais acessados, porque ele tem um canal chamado Nerdologia no YouTube. E aí você vai saber quem é ele. Mas se você botar YouTube, o Átila, doutor em virologia, Átila, ele é um biólogo, doutor em virologia, muito sério, com uma didática incrível. Então ele aponta as informações de uma maneira muito precisa, muito bacana. Enfim, eu não sou da área, não posso dizer que ele é melhor, mas eu gosto muito do que ele faz. Né? Então eu acho que quando eu quero saber informação técnica, ele tem feito live todos os dias também. Ele é muito famoso, ele é um dos youtubers do Brasil mais conhecidos. Você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar ele. Átila, só lembrar, Átila Biólogo. Vocês vão achar em 2 segundos isso. Beleza. O pessoal que tiver alguma pergunta e quiser mandar para a gente aqui, manda aí para o André responder aí. O Daniel falou que vai procurar o canal dele lá, vai colocar aqui também. Bacana, legal. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Só os comentários mesmo que a gente falou. Vamos fazer uma técnica que eu até já fiz, que a gente já fez aqui numa outra live, que ela é muito boa para desfazer essas situações de angústia, de depressão, de estados depressivos. É bem interessante. Tá? Você só tem que me seguir. Tá? Essa é uma técnica complexa, mais avançada, que eu ensino, mas ela é um pouco mais avançada, ela é um pouco mais complexa. Então não se preocupe muito com o entendimento dela. Apenas siga os passos. Essa é uma técnica que ela desmonta neurologicamente na nossa estrutura, porque a PNL tem essa vantagem. A PNL tem sucesso porque ela foi estudar como funciona o cérebro, a mente, e junto com os processos de mudança, a PNL traz processos que fazem com que o cérebro funcione de outro jeito diferente. É por isso que ela funciona, porque não é uma coisa de um modelo inventado para ver se o Édipo funciona, alguma coisa assim, né? É algo que mexe com a neurologia, sabe? É igual a fisioterapia, você vai mexer o braço, você vai ter um resultado. E tem um correspondente disso na mente, que é exatamente o que a PNL faz. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para frente. Eu vou pedir para você mexer seus olhos, né? Por algum lado específico. Só me diz uma coisa, Clayton. Aqui você vê, você está à sua direita. À sua direita. Aqui é a sua esquerda. Né? Porque eu vou mover vocês aqui em relação a isso. Tá? Então, nesse momento, eu quero que você, se você está experimentando alguma coisa angustiante, ou depressivo, ou está meio para baixo, está aflito, que seja, né? Crie uma imagem mental, faça uma foto em preto e branco disso, né? Crie uma imagem mental disso e coloque aqui no alto e na esquerda. A sua esquerda. Coloque no alto à esquerda. Põe aqui. Né? Deixa aí. O olho fica olhando para cá. Não olhe para mim agora. Olhe para o dedo. Olhe para esse canto aqui. No alto e na esquerda, coloque essa imagem onde existe essa sensação angustiante, essa sensação não muito legal. Isso.
Fica olhando para ela aí no alto. É importante que seu olho vá para o alto e para a esquerda. Tá? Não adianta você olhar para baixo e olhar para mim, não. Não precisa nem olhar para mim agora, vai me ouvindo só. Olha para o alto, para a esquerda, põe o olho lá, põe essa foto lá, que representa você ainda num momento angustiante, difícil, né? Ainda tendo uma reação diferente daquela que você gostaria. Agora mova para baixo ou para a esquerda, no mesmo lado, só que para baixo. E pense, qual é o diálogo interno que você usa para ficar tendo ansiedade, depressão, angústia? O que você diz para você? Ah, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que as pessoas que eu gosto vão morrer? Será que eu vou pegar o coronavírus e tal? Será que eu vou perder o emprego? Tudo aquilo que você fica repetindo no diálogo interno que não é legal, mantém o olho para baixo aqui na esquerda e fica repetindo isso agora nesse momento. Exatamente como você fala consigo, como você lida com isso. Isso. Muito bem. Agora olha para baixo, para a direita, e mantém o olho aqui. E pense, qual é a sensação física que você estava experimentando até agora? Onde no corpo você estava sentindo o quê? De que forma, de que jeito? Quando isso estava acontecendo. Isso. Agora esvazie um pouco a sua mente. Né? Esvazia, fecha os olhos um pouco. Abre os olhos, olha para o alto, para a direita. Né? Olha para o alto, para a direita. E aqui no alto e na direita, comece a criar um filme onde você tem dias melhores, noites melhores, onde você usa melhor o seu tempo, onde você dá um jeito inconscientemente de ficar melhor, de dentro da medida do possível, criar um novo conceito do que significa ficar bem dentro do que é possível agora, né? E ter dias melhores dentro do que é possível. Então, olhando para o alto, para a direita, você vai começar aqui a criar um filme onde essas coisas vão começar a acontecer. Esse filme vai mostrar com as cores que você quiser, do jeito que você quiser, passos que você vai dando, que você vai colocando em prática hoje, amanhã, depois, etc. E que vão fazer com que você se sinta bem, fique bem, reaja positivamente. Isso. Vai vendo tudo isso aqui, vai melhorando a qualidade desse filme. As imagens, o brilho, o tipo de imagem que você está vendo. Tudo isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Assim. Agora vai de novo aqui para baixo, para a esquerda, e pense, qual é o diálogo interno que eu posso começar a produzir que vai gerar mais empoderamento para esse filme novo que eu estou criando aqui? Qual é o diálogo interno que eu posso produzir aqui? O que eu vou gostar de dizer para mim? Como? Mas não é assim, eu tenho que dizer que eu vou ficar melhor. Eu não quero saber disso. Eu quero que você diga exatamente dentro da tua cabeça. Eu vou melhorar, eu me sinto bem, eu posso, eu já fui capaz de superar tanta coisa, de novo eu vou me provar capaz. Seja lá o que for, né? Qual é o diálogo interno que você pode produzir que vai te ajudar? Olhando sempre para cá, para a esquerda, para baixo. E agora olhando para a direita, para baixo, aqui, eu quero que você, olhando para cá, lembre de um momento onde você sentiu muita energia, muita disposição física, né? Onde você se sentiu bem, com garra, com energia para realizar uma série de coisas boas, positivas. Só que eu quero que você traga de volta a sensação corporal, a lembrança da sensação física, da emoção, aquilo que repercute no corpo inconscientemente, que ajuda com que você fique melhor, responda melhor, sinta-se melhor. Isso. Agora vamos pegar tanto o diálogo interno que você criou, quanto essa sensação, e vamos colocar aqui nesse filme que você está criando aqui no alto e na direita. Vamos juntar, trazer essas duas coisas e criar aqui no alto, nesse filme que já estava bom, nós vamos adicionar agora o diálogo interno que você acabou de produzir e vamos adicionar também a lembrança daquela sensação física boa e continuar a otimizar e melhorar a qualidade desse filme. Otimize melhor e faça as cores ficarem melhor. Põe a trilha sonora, coloque um som, o que você quiser, do seu jeito. Esse filme tem que melhorar, tem que ficar bom. O que quer que isso signifique para você, não para mim, para você. Isso, coloque isso aqui, né? Vá produzindo, processando isso, melhorando, otimizando. Otimize o diálogo interno, a sensação física que você trouxe,
a imagem, as cores, o brilho. A ideia é transformar o filme no melhor filme possível. Eu sei que já tem uma diferença aí, não tem? Então, vai experimentando, experimentando. Agora, olhe para cá, para a esquerda, para aquela imagem preto e branco original, onde tudo começou. Se é que ainda você consegue perceber, muitos talvez nem consigam, mas não tem problema, onde ela deveria estar. Pense no novo filme aqui que você está criando, aquilo que é bom, que é positivo. Isso. Olhe de novo para essa imagem original aqui, sempre mexendo o olho nessa direção e mantendo. Pense nesse novo filme que você está criando aqui. Tá? Novo, positivo. E agora comece a criar um caminho de mudança que ele parte daqui, desse estado aqui, onde as coisas não estavam tão bem, e você vai criando passos, você vai imaginando uma série de imagens que vão mostrando um caminho mais ou menos lógico, um próximo passo que você vai gostar de fazer, um outro que vem logo em seguida, um outro que vem logo depois, um outro que vem logo depois, até você naturalmente chegar nesse filme aqui, que é esse filme que você já criou, já programou, mas você vai ter um panorama, sempre olhando para o alto, vai ter um panorama no alto de passos, de caminhos, de etapas que você vai fazendo por aqui, que vão consolidando esse processo. Isso. E agora a cereja do bolo, como diria lá o Tiago, né? Vamos fechar os olhos um pouco. Eu quero que nesse momento você pense em alguma coisa que para você seja uma situação de muito autocontrole pessoal, muito autocontrole. Lembre de um momento onde você teve muito autocontrole, onde você se sentiu muito bem, experimentou muito autocontrole pessoal para alguma coisa, e isso fez uma diferença muito grande na sua vida. Né? E traga essa experiência, né? Abra os olhos e traga essa experiência em termos de imagens, sons, sensações. Né? Projeta ela aqui, né, no centro inicialmente. Imagina, né, que você vai colocando imagens, sons, sensações. Né? Ou seja, quando eu me vejo com autocontrole, me sentindo muito bem por algo que eu faço, que eu fiz, que eu comecei, o que eu vejo, como são essas imagens mentais? Elas têm brilho, elas têm cores, elas têm... eu estou distante, estou longe, eu estou dentro, estou fora, a imagem está distante, está perto. Ela está centrada, está em algum lugar, ou ela está no centro, ela ocupa toda a tela mental, ou ela está mais distante em algum lugar específico. Vai identificando isso. Identifique se tem som, algum som correspondente dessa memória do empoderamento. Qual o diálogo interno do empoderamento dessa experiência? E principalmente qual é a sensação física, onde no corpo eu sinto o quê? E espalhe. Espalhe, espalhe, tudo isso. Isso. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar e vai imaginar que você vai trazendo ela aqui para o alto e para a direita, onde já está aquele filme que você está criando. Onde já está aquele filme. Né? Onde você está reagindo melhor já inconscientemente, onde você responde conscientemente melhor. É como se fosse uma tela, que num dos lados da tela, você projeta a imagem daquele filme. Aquele filme que você já estava criando aqui, com um novo diálogo interno, com as coisas, com tudo aquilo, exatamente do jeito que você estava vindo. É como se essa tela mudasse, girasse, né? E aí aparece esse novo filme que você acabou de trazer. Esse novo filme, que é esse do empoderamento, com suas cores, com suas formas, com seus sons, com seus diálogos internos, com aquela sensação física. Isso. E aí a tela gira de novo e você vê de novo a outra imagem desse novo filme da reação positiva, só que você vai vendo que essa imagem ela vai pegando as características da outra. O conteúdo continua o mesmo, mas ela vai ficando com as cores dessa aqui, com a forma dessa aqui, que é do empoderamento, com a mesma sensação física no mesmo lugar do corpo, com o mesmo tipo de diálogo interno que você produzia na sensação do empoderamento, você produz agora, nesse momento, né? E você traz tudo isso para esse filme onde você se vê sentindo-se melhor. Esse filme, que é o que a gente está construindo desde o início aqui, onde você se sente melhor, dá os próximos passos, se sente muito bem, ele vai ganhando as mesmas características de imagem, de som, de diálogos internos e de sensações que esse filme do empoderamento tem. É como se nós usássemos os mesmos parâmetros, né? Os presets
né? Se você tivesse, às vezes, num programa que edita vídeo, você pode ter uns presets, sabe aquela imagem mais vermelha, mais clara? Você estabelece aquele preset da estrutura e você põe qualquer filme ali, todos ficam com aquela mesma estrutura. Essa é a ideia. Esse filme que você está criando, ele aos pouquinhos ele vai adquirindo as imagens, os diálogos internos, os sons e as sensações físicas desse filme do empoderamento aqui. Então nós estamos pegando essa estratégia aqui, estamos programando nesse filme aqui que já está bom. Ele vai ficando melhor, 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 e você vai otimizando, melhorando, otimizando, melhorando. E minha pergunta para você é, como é que você se sente agora? Melhora? Né? Melhor. Eu quero ouvir o feedback de vocês, ver o feedback de vocês. Né? Como é que Manda aí, você se pessoal. sente? Né? Porque ele desmonta o estado problemático e monta alguma coisa muito melhor para ficar no lugar. É o que eu uso sempre para depressão, angústia, pânico. Dá uma diferença, né, quando você movimenta os olhos. Esquerda, direita. Você muda Direita tudo tem um de padrão. lugar. Sai tudo do lugar e fica algo muito melhor do que o que estava antes. Vamos ver o feedback do pessoal. E como é que é essa questão de esquerda, tem um lado, você põe um lado que você vai trabalhar, né? Em direita, você projeta aquilo que você quer. Exatamente. Essa técnica ela vai funcionar para mais de 96% das pessoas que estão ouvindo vão conseguir fazer ela funcionar desse jeito. Tem algumas pessoas que têm os sistemas representacionais invertidos e aí precisa fazer ao contrário. Mas assim, não vamos nos preocupar com isso agora, porque mesmo que não seja o seu sistema representacional, ela vai te convidar a pensar diferente. Então já vai funcionar do mesmo jeito. Mesmo que seus sistemas sejam invertidos, não vai ser exatamente como a gente queria, mas é uma quantidade tão pequena de pessoas que tem isso invertido. O pessoal comentou aqui, ó. G. Alves falou que melhora, tira o foco do problema. Isso aí. Samuel falou parabéns, construiu um estado muito poderoso aqui. Isso aí. Espalha se você respira. Mônica falou, muda totalmente o nosso pensamento. É isso aí. O Daniel perguntou, se a pessoa for canhota, muda alguma coisa? Não, é porque na verdade havia uma crença de que 4% apenas das pessoas canhotas tinham esse sistema invertido. Só que vários pesquisadores, como Michael Hall, que é pós-PhD em psicologia comportamental e tal, em psicologia cognitiva, ele e outros chamaram a atenção que tem muitos destros que também têm o sistema invertido. Então a gente só vai saber isso se fizer o teste dos sistemas representacionais. Podemos botar a tela no grupo, né? O que você acha? No nosso grupo, porque de repente... Coloca no grupo do WhatsApp lá que dá para fazer o teste, pessoal. Eu vou mandar o teste do sistema, você vai precisar de alguém para trabalhar com você, de repente você aí entra em contato um com o outro, peça para alguém para fazer, porque você precisa que alguém observe você para ver para onde você vai olhar. Pelo seguinte, a lógica desse teste é o seguinte, para 96% das pessoas, né, todos nós olhar para cima significa acessar o visual. Para cima e à esquerda você está lembrando de imagens, para cima e para a direita você está criando imagens, para o lado à esquerda você está lembrando de sons, para o lado para a direita você está criando sons, para baixo para a esquerda você está acionando o diálogo interno, para baixo para a direita você está acionando sensações. Então ele conta com isso para montar essa técnica. Direita cria, esquerda lembra. E sendo que embaixo você tem na direita sensações e na esquerda diálogos internos. Só que 4% das pessoas aproximadamente tem isso ao contrário. Ninguém sabe direito por quê. E não são só os canhotos, não. Tá? Tem muito destro e eu já vi várias vezes que tem esse sistema invertido. Mas assim, se você fizer, não vai te prejudicar. Tá? Não vai te prejudicar, não vai atrapalhar. Enfim, se você for uma daquelas poucas pessoas que faz ao contrário isso, fazer essa técnica não vai atrapalhar. Porque ela, de qualquer forma, ela vai te convidar a pensar diferente. E já vai ser útil. Mas a gente vai colocar lá o teste no grupo dos sistemas representacionais. Quem não tiver no nosso grupo do WhatsApp, manda um direct aqui para mim que eu vou adicionar. Eu acho até que eu vou fazer melhor. Eu acho que eu vou fazer um videozinho e vou mandar para a gente colocar lá, vou botar no IGTV, alguma coisa assim, onde eu vou conduzir esse teste. Né? Na verdade, tem uma maneira que você mesmo pode se autotestar. Né? Maravilha. Que é interessante, que eu estou pensando aqui. Então eu vou dar essa sugestão, fazer um pequeno vídeo, vou colocar lá e aí entrem lá que vocês vão ver isso. Só para ver se tem alguma coisa a ver. Porque aí você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que você vai anotar os passos e vai inverter os lados de tudo. Tudo vai estar invertido, ao contrário.
Ou seja, você vai criar o filme aqui, vai lembrar aqui, vai fazer o contrário. Mas é um número muito pequeno de pessoas que tem isso invertido. E a pessoa é realmente muito, muito mínimo número e a pessoa fazendo esse teste assim já dá para ela saber. É. Acho que eu acredito que a maioria, né? A maioria está no padrão normal. A Carla perguntou: pode me incluir no seu grupo do Brasil? Carla, só você mandar um. Se você tiver no grupo de Portugal, manda um alô lá para mim que eu te adiciono no grupo Qual Carla aqui do das Brasil. três? Né? A gente brincava que são 3 Carlas lá. A Carla Rangel. Ah, sim, tudo bem. Como é que você está? Porque a gente Ela tá no brincava, eram grupo de 3 Portugal, Carlas. né? É bom que eu chamava uma das Carlas para conduzir o trânsito, eu dizia, e Carla vai mudando, aí as 3 iam entrando assim. E todo mundo Já que tem ouvido economizava já, essas né? palavras, pois é, Carla ia mudando, mudava as 3, né? Dá um alô lá, cara, no grupo de Portugal, que para me saber ver seu contato, eu te adiciono lá no grupo nosso aqui do Brasil. Maravilha, André. Hoje foi mais uma aula aí, assim. Só recapitulando o que é principal. Quebre o Estado. Tá? Acolha o que está acontecendo. Separe o que são os cuidados que você tem que fazer e se cuidar. Separe isso do exagero. O exagero que eu digo é das reações desproporcionais. Não adianta, só com a razão, não adianta alguém virar para você, você não tem que ficar assim, você sabe disso já. Né? Você tem que sair do transe. Saia do transe, ajude as Jogar pessoas água a no saírem do circuito. transe. Bolinha de um lado para o outro, quantas vezes for necessário, ouvindo uma música, rock and roll, bar, música clássica, o que você quiser, o que for bom para você. Não adianta você ouvir uma coisa que você não gosta, que vai ser pior. Né? Então, algo que for bom para você, faz uns alongamentos, exercício físico, mesmo, eu sei que tem gente em lugares pequenos, mas faça exercício físico, polichinelo, Dá para fazer, pô. deve ter uns Hoje eu vi uma live tutoriais. mesmo, uma mulher fazendo dança ao vivo lá na casa dela. E... Eu soube de muitas pessoas que estão dando aulas abertas de yoga. Não tem nada melhor do que yoga para esse momento. Né? A yoga básica e tal. Tem até uns Pranayama. aplicativos que você faz algumas coisas básicas, porque a yoga ela, com a respiração, as posturas, os alongamentos, isso mexe com o corpo, não ocupa muito espaço físico. Então faça alguma coisa. Quebre o padrão, tenha um padrão de coisas boas para sua vida, mesmo sem vontade. É obedecer algo sem vontade, que você sabe que vai te fazer bem, que vai te tirar disso de verdade. E tenha planos de hoje para amanhã, de hoje até a próxima semana, que é onde a mão alcança. E siga, seja congruente em relação a isso. E se detectar coisas que realmente estão acontecendo por fora, e que independem de você, que são reais, não são produtos da sua fantasia, acolha isso. Acolha, tá? Porque nem tudo é um oba-oba, a vida é maravilhosa, não é assim. Né? Acolha isso e pergunte se isso é uma oportunidade para quê. Né? Então, acolha isso primeiro. Acho que dá tempo de nós ler mais À vontade, uma estou pergunta aqui. tranquilo. Da nossa amiga Lorena. Ela comentário com uma pergunta, né? Você, André, essa técnica parece que estamos harmonizando o lado sombra e o lado luz, do preto e branco. Você ressignifica editando cores e sentimentos positivos. Quando você volta para o estado antigo. Entendeu? Sim, na verdade, o que você faz? De acordo com a programação neurolinguística, como eu já falei muitas vezes, que é a base da engenharia mental dos cursos que a gente ministra e tal, e vamos ministrar lá assim que a gente sair dessa história aqui, Nossa vamos voltar imersão com logo, carga logo. total. O problema ele tem um aspecto externo e um aspecto interno. O aspecto externo é o que está acontecendo no mundo que é real, que é verdadeiro. E o aspecto interno é como é que a gente percebe com o nosso mapa e distorce tudo só de perceber. Né? E o aspecto interno, justamente, é como nós estamos por dentro reagindo a esses fatores externos. Então, quando uma pessoa tem uma ansiedade, pânico, depressão e tal, ela liga um circuito na cabeça dela e ela começa a distorcer uma série de coisas e começa a criar uma realidade. Independente de ter um fator externo, como ela reage a isso é uma criação dela. Ah, André, que injusto. Poxa, a pessoa está deprimida, ela passou por uma perda. Tá, mas tem gente que passou por coisa muito pior e não fica desse jeito. Isso significa que algumas pessoas aprendem a reagir de outras formas. Eu não estou dizendo que você não tem motivo nem razão, tem uma intenção positiva por trás do sofrimento, que é preservação, saúde, amor, conexão. Tem um monte de intenções positivas aí por trás disso. Mas isso não é uma desculpa e não vai te ajudar em nada a você ficar deprimido e para baixo. Então, na verdade, a gente mantém o estado problemático com imagens, sons, diálogos internos e sensações. Essa técnica, primeiro, ela desmonta a coisa original e depois monta algo melhor,
usando recursos da PNL para que funcione melhor e seja mais saudável. E aí é fantástico, né? Porque você vai usar recursos da neurologia, do sistema nervoso, dos seus recursos internos para poder gerar algo bom e positivo. É uma técnica que dá para ir, né, a pessoa, como nós falamos de atendimento online, né? Uma técnica breve que a pessoa faz uma chamada assim, em 1 hora, né, André? Isso. Tranquilo. Com certeza. E lembrando, gente, entra lá no youtube.com/André Pérsia, que a gente tem essa lista que está crescendo todo dia. É só procurar lá recursos para lidar com o coronavírus, que você encontra, tem no nosso grupo essa lista. Eu estou mandando todo dia lá atualizado, porque todo dia eu ponho 2, 3 coisas novas. Eu estou fazendo uma escavação arqueológica no meu canal, que já tem quase 14 anos, para buscar lá as coisas que podem ajudar. E estou produzindo conteúdo novo agora, em relação a isso, especificamente para essa história do coronavírus, que vai sair cada vez mais coisas específicas para isso, que eu não estou buscando lá de outras situações, que vão funcionar do mesmo jeito, o buscado. Mas eu estou trabalhando coisas específicas, estou produzindo, vai sair muita coisa essa semana nova aí que eu estou produzindo. Eu só estou tendo tempo de fazer live, editar, atender, estou me ocupando, né? Tá sendo ótimo, nunca trabalhei tanto na minha vida. E entra lá no ressignificando.com, porque a gente está com desconto de 60%, tem cursos online, e-books, tem muitos áudios, tem uma série chamada Transformação Quântica, que ela é totalmente voltada para o processo de cura, autocura, defesa do organismo. Tem um outro programa lá chamado Viver Bem também, que eu fiz em parceria com médicos que me deram informação, o que é necessário para uma pessoa ficar bem, saudável. Então procura lá, tá com o preço, mais da metade do preço abaixo do original, que já era em conta, eu sempre fiz coisas populares para todo mundo poder adquirir. Você ainda pode parcelar em 18 vezes lá no PagSeguro, né, se você quiser, e ainda está 60% abaixo do valor original. Então vai lá. Por quê? Porque lá, embora eu tenha muita coisa aberta para todo mundo e a gente está fazendo, eu tenho alguns programas lá mais completos, ou seja, que para trabalhar uma questão, tem um programa que tem 4, 5, 6 áudios integrados que vão trabalhar aquela mesma coisa, que é o que não dá para a gente fazer no YouTube tão fácil assim. Então vai lá e aproveita também. Maravilha, André. É isso aí. Pessoal, entra no nosso grupo do WhatsApp e agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, que enviou perguntas, comentários, né? Isso é muito importante aí na nossa live. E amanhã, né? Vamos ter a nossa live também. Só não estou lembrado aqui do horário agora. Coloca aí, Daniel. Acho que é meio-dia também, né? Eu acho que sim. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Tá no seu site aqui. Amanhã, quarta-feira, 17 horas. 17 horas, Amanhã o tema Atitude do Terapeuta Online, Rapport para gerar confiança junto ao cliente. Mas assim, eu queria falar para o pessoal que muita gente me diz assim, não vou assistir essa live não, porque ela é mais para terapeuta. Não, toda live ela é em parte para o terapeuta e em parte para o cliente. Algumas são um pouquinho mais para os terapeutas e como essa aqui são um pouquinho mais para o cliente. Mas mesmo para essa que é do terapeuta, a gente vai dar dicas que servem para todo mundo o tempo todo. E a gente compartilha esse material. Tem tanto, olha o que tem de gente me procurando, dizendo que está chorando, que a mãe idosa está chorando sem parar em pânico. Compartilha essas coisas. Pega lá minha lista de vídeo que tem coisa com ansiedade, medo, depressão, fobia. Sabe, espalha isso para as pessoas, porque tem muita gente precisando. Né? Então tá aí, tá de graça. Vai lá, espalha para as pessoas. Compartilhar a nossa live também, porque a gente está sempre colocando uma técnica igual essa de hoje, né? Mesmo que a pessoa não é terapeuta, a técnica ela passou para a técnica. E nós estamos falando de coisas específicas, né? Nós estamos falando especificamente desse momento que a gente está vivendo. Né? Então é muito importante compartilhar. As lives estão aí, eu vou colocar hoje no YouTube já, as outras anteriores, essa aqui também. Então compartilha para as pessoas poderem ter acesso a esses recursos. Maravilha, o pessoal de Portugal está aqui em peso também. Em Portugal, outubro, a gente vai estar aí, né, André? Se Deus quiser, tudo certo. Outubro, várias outras datas também, vamos fazer muitas coisas aí. E aqui em São Paulo, assim que passar, acho que está marcado para julho, a próxima data da nossa imersão também, a gente vai se encontrar. Isso. E vamos todo mundo aí voltando à nossa rotina normal. Celebrar essa vitória nossa, né? Vou tomar champanhe, uísque, champanhe e vinho no final lá. Isso aí. É isso aí, André. E lembra, né? Antes de fechar, ter um propósito positivo, ter um porquê continuar, ter planos, é uma das coisas que o Viktor Frankl identificou que fazem as pessoas superarem, resistirem e ultrapassarem as dificuldades.
Isso aí. Neus, um abraço. Neus, ó, conto com você na nossa imersão com o André Peça, hein? É isso aí, André, você tem 15 segundos. Sejam felizes, quebrem o estado, criem uma rotina positiva, façam a bolinha e inundem-se de possibilidades para ficarem bem, sem razão. Não precisa ter um motivo. Fica bem, que depois isso entra no piloto automático.